Fala pessoal, bom dia. Vamos analisar os jogos de segunda-feira, 22 de agosto de 2022, mas primeiro vamos conferir a lista de sábado. Começando com a Bundesliga, tinha um Lei Mainz contra o Augsburg e não bateu. A equipe do Mainz abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo, mas aos 35 minutos a equipe do Augsburg empatou o jogo. Aos 60 minutos o Mainz desperdiçou uma cobrança de pênalti, mas nos acréscimos aos 93 marcou o gol da vitória e venceu por 2-1. E olha só esses jogos pela Bundesliga 2, 7-2, 6-0, todas as partidas aqui bateram o over 2,5. E pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que não estava na lista, o Atlético Mineiro, que tinha uma odd abaixo de 1,30, acabou perdendo em casa para o Goiás por 1-0. O Fluminense, que também tinha uma odd baixa, venceu o Coritiba. Na verdade, goleou, fez 5-2. E pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Sampaio Corrêa perdeu a primeira partida como mandante nesse campeonato. E na lista também estava o Beck Mônaco contra o Lens e não bateu. O Mônaco foi goleado em casa. A equipe do Lens abriu o placar aos 7 minutos, aos 38 fez 2-0. E ainda no primeiro tempo, a equipe do Mônaco diminuiu aos 41 minutos, mas no início do segundo tempo a equipe do Lens ampliou, fez 3-1 e aos 78 fechou a goleada por 4-1. E como eu comentei, a equipe do Mônaco havia perdido os últimos 2 jogos em casa para a equipe do Lens. Também estava na lista o Beck Marseille contra o Nantes e bateu. A equipe do Marseille dificilmente decepciona. O Marseille abriu o placar aos 70 minutos, aos 76 teve um jogador expulso, aos 78 sofreu um empate, mas aos 82 com um gol contra conseguiu o gol da vitória. Também estava na lista o over mais de 2 gols no jogo do Crystal Palace contra o Aston Villa e bateu. O Aston Villa abriu o placar aos 5 minutos do primeiro tempo, aos 7 minutos o Crystal Palace empatou, aos 58 o Crystal Palace virou o jogo e aos 71 marcou o terceiro gol e venceu a partida por 3-1. E para fechar a lista de sábado, estava o Beck Leicester contra o Southampton e não bateu. A equipe do Leicester até abriu o placar aos 54 minutos, mas aos 68 sofreu um empate e aos 84 sofreu a virada e perdeu por 2-1. Então a lista de sábado ficou aí com 2 acertos e 3 erros, foi uma lista bem ruim. Quem fez as 5 entradas a punter ficou aí com mais ou menos 1,5 unidade de head. Vamos agora para os jogos desta segunda-feira. Campeonato Argentino eu vou ficar fora. Campeonato Brasileiro da Série A tem uma partida, Avaí contra o Internacional. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Avaí nos últimos 5 jogos são 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 10 jogos o Avaí tem 1 vitória, 3 empates e 6 derrotas. E a equipe do Internacional nos últimos 5 jogos tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Nos últimos 10 jogos, o Internacional tem 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Os últimos jogos entre eles, empate, vitória do Inter, vitória do Inter, vitória do Inter e vitória do Avaí. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Avaí como mandante. Os últimos 5 jogos do Avaí em casa, venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. O Internacional jogando fora de casa nos últimos 5 jogos são 3 empates e 2 derrotas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Internacional na 6ª colocação com 36 pontos e o Avaí na 17ª colocação com 23 pontos. A classificação do Avaí jogando em casa, o Avaí ocupa a 13ª colocação. Em 11 jogos venceu 5, empatou 3 e perdeu 3. Jogando fora de casa, a equipe do Internacional ocupa a 9ª colocação. Em 11 jogos, venceu 3, empatou 5 e perdeu 3. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Avaí com odds acima de 3, 3,40, 3,50, 3,60, uma odd média aí de 3,45. E a equipe do Internacional com odds de 2,20, 2,22, uma odd média aí também de 2,20. Deixa eu dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 com odd de 2,30. Aqui eu acredito que é um jogo para lei Internacional. Não vem fazendo uma boa campanha como visitante, mas o Avaí também não está muito bem no campeonato. Não me passa muita confiança. Eu vou colocar na lista o over mais de 2 gols.
O Avaí é uma equipe que faz bastante gols quando joga em casa e sofre também bastante gols. Eu acredito que bate esse over mais de 2 gols. Campeonato Brasileiro Feminino, Internacional contra o Flamengo. O Internacional venceu o primeiro jogo, eu deixo fora da lista. La Liga tem 2 partidas, mas é apenas a segunda rodada, que são equipes mais fracas do futebol espanhol, também fico fora. Premier League tem uma partida, Manchester United contra o Liverpool. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. O Manchester United fez 2 partidas, perdeu as 2, perdeu em casa para o Brighton e perdeu fora de casa para o Brentford. E a equipe do Liverpool também em 2 partidas pela Premier League, empatou os 2, empatou fora de casa com o Fulham e empatou em casa com o Crystal Palace. Vamos dar uma olhada aqui nas odds, se tem odd para um lay Manchester United. O Manchester United com odds aí acima de 5 e a equipe do Liverpool com uma odd média aí de 1,65 mesmo jogando fora de casa. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols se tem odds mais interessantes. O over 2,5 com uma odd de 1,50 é muito baixo. Eu acredito até que o Liverpool vá vencer essa partida. O Manchester United começou muito mal, mas aqui é um jogo mais para leitura. O Liverpool também não começou bem a temporada. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Itália, Série A, tem 2 partidas, Roma contra Cremonense. A Roma jogando em casa deve vencer essa partida, mas tem odd aí abaixo de 1,30. Eu vou deixar esse jogo fora da lista. Sampdoria contra a Juventus. A equipe da Sampdoria estreou com derrota, perdeu em casa para a Atalanta por 2-0. E a equipe da Juventus estreou com vitória e venceu em casa o Sassuolo por 3-0. É apenas a segunda rodada, deixa eu dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Sampdoria com odds bem altas aí, acima de 5. A Juventus com uma odd média aí de 1,60. Deixa eu dar uma olhada aqui também no mercado de gols. O over 2,5 com uma odd abaixo de 2. Eu vou colocar na lista o Beck Juventus com uma odd média de 1,60. Campeonato Português eu vou deixar fora da lista, tem apenas uma partida, Gil Vicente contra o Famalicão. Campeonato da Turquia tem um jogo aí que pode ser interessante, Fenerbahçe contra o Adana Demirspor. Vamos dar uma olhada aqui na race das equipes. A equipe do Fenerbahçe estreou com empate em casa e depois venceu fora de casa. E a equipe do Adana venceu os 2 jogos, venceu em casa e venceu fora de casa. Vamos dar uma olhada aqui nos jogos do Fenerbahçe como mandante. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3 e empatou 2. E a equipe do Adana nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Vamos dar uma olhada aqui nas odds. A equipe do Fenerbahçe com uma odd média aí de 1,62. Deixa eu dar uma olhada aqui no mercado de gols. O over 2,5 nesse jogo está aí com odd de 1,44, 1,50. É muito baixo. E aqui eu vou colocar na lista o Beck Fenerbahçe com uma odd média aí de 1,62. Então a lista de segunda-feira ficou aí com Beck Juventus, Beck Fenerbahçe e over mais de 2 gols Avaí contra o Internacional. Mas é uma lista que precisa ter um pouco mais de atenção. São 2 campeonatos que estão iniciando, o campeonato italiano e o campeonato turco. E o over mais de 2 gols no jogo do Avaí contra o Internacional. São 2 equipes que não estão bem no campeonato. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.